por enquanto nós vamos desfrutar da palavra aqui. Ele me deu algo espinhoso hoje, irmão, para falar. É muito simples, é fácil de entender, mas é difícil para aceitar. Mas você vai entender. O aceitar é outra história, mas é mais difícil para a gente aceitar do que entender. Entender vai ser fácil. O nosso tema hoje é a base do cristianismo que preciso saber. A base do cristianismo que eu preciso saber. Amém? Vou repetir aqui, a base do cristianismo que preciso saber. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado conosco, obrigado porque sem ti não somos nada, não conseguimos nada, não fazemos nada, nós não conseguimos sair do lugar, nem lugar nós temos, mas precisamos da tua presença. E na palavra, que a revelação venha, nos alcance, nos instrua, nos dirija nesse tempo do fim, nos conduza para que nenhum passo seja dado errado, nenhuma fração de segundo seja perdida, nenhuma distração nos roube, nada venha tirar a divina semente da tua palavra em nosso coração. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Tema: a base do cristianismo que preciso saber. Você vai abrir o livro de Efésios no capítulo 1 e você vai ficar nele aí. Só abre aí, vamos conversar um pouco. Efésios no capítulo 1. Então, a base do cristianismo que preciso saber. Eu mandei um áudio hoje falando alguma coisa. Quando você vai ser um engenheiro, ou você vai ser um químico, um biólogo, ou um professor, se você vai ser um médico, um pedreiro, se você for um mecânico, não importa o que você vai ser na vida. É preciso que naquela profissão, naquela área que você vai exercer, você precisa saber pelo menos o mínimo daquilo. Então, se eu vou num médico, aquele sujeito que se diz médico, ele tem que ter um mínimo de conhecimento da medicina da qual ele vai usar para cuidar de mim. E se eu vou falar com um engenheiro para construir uma casa, esse engenheiro, ele precisa ter o mínimo de entendimento de engenharia. Senão ele não pode fazer nada. E o cristianismo? Existe uma base mínima que eu preciso saber para eu me declarar um cristão. Para que eu fale, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo, eu expresso a face de Cristo. Tem um mínimo que eu preciso saber. Existe uma base que eu preciso saber, como qualquer área do mundo é assim, qualquer profissão, qualquer coisa que vai fazer, o homem tem que saber o mínimo possível. Ele vai dirigir um carro, o mínimo básico ele precisa saber. Então nós temos que ter esse mínimo. E eu vou entrar num texto aqui, hoje, trabalhar em cima disso aqui. É um assunto fácil, como eu disse, fácil assim para entender, só que é difícil para eu receber aquilo em mim. Eu até consigo entender, mas receber dentro de mim é mais difícil. Então, não é difícil para entender, é difícil para receber. É difícil para você abrir o coração. Então, faça isso já. Já abra o coração, já, que é bem mais fácil. Eu vou fazer uma ministração expositiva hoje. Nós vamos pegar texto por texto e a gente vai expondo, porque é a melhor maneira, a melhor didática que tem para que você não se perca, e nem eu, porque eu não tenho esboço. Meu único esboço é esse aqui, você de casa, ó o meu esboço. Esse é o meu esboço, porque alguns textos é o único que eu tenho. Então, eu preciso fazer expositivamente para a gente não se perder. Nenhum de nós nos perdermos. Efésios no capítulo 1, o verso que nós vamos ler é o 3, a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então vamos lá. Todas as bênçãos Ele já me abençoou. Isso não é para o futuro e nem para o presente. Isso já foi no passado. Então eu preciso começar. Eu estou entendendo, mas eu tenho que receber isso. Eu lembro que eu falei? É fácil de entender, mas para receber, porque daí eu olho ao redor, não estou vendo as coisas acontecerem, já começa por aí, porque Ele põe no passado, que nos abençoou
com todas as bênçãos. Então todas as bênçãos a mim já foram dadas, a você já foi dada. Onde que foram dadas? Em Cristo. Elas estão em um local e uma pessoa. Nas regiões celestiais, um local, em Cristo, uma pessoa. Todas as bênçãos que você precisa, ou que você almeja, que você gostaria, e eu também, que não somos tolos, todas as bênçãos, nós temos elas já nele. Só que elas estão nas regiões celestiais, local, em Cristo, pessoa. Então eu preciso entrar nesse local e acessar o coração dessa pessoa e trazer para a minha presença, na minha vida, porque ela já foi liberado para mim. Todas as bênçãos que Ele nos abençoou, com todas as bênçãos. Porquanto Deus nos escolheu nele, aqui vai começar a complicar um pouquinho. Porquanto Deus nos escolheu, nos elegeu nele, antes da criação do mundo, para sermos separados, ou seja, santos e irrepreensíveis em sua presença. Então ele me escolheu nele. Quando que você foi escolhido? Antes da criação do mundo. Você foi escolhido lá, antes de existir mundo, antes de existir as galáxias, antes de existir o planeta Terra, antes de existir Sol, Lua, antes de existir até o nada, porque até o nada teve que existir para no nada Ele colocar tudo. Antes de tudo isso, nele já estava você. Você foi escolhido, foi eleito, Ele olhou para dentro e Ele viu você, Ele já te elegeu, já te escolheu. Mas aí, Ele escolheu para uma questão aqui, um propósito. Para sermos santos, ou seja, santo é separado. Ele te escolheu primeiro para ser separado. Então você não pode ser junto com certas coisas. Te escolheu nele para ser separado. Quando? Antes da fundação do mundo. E irrepreensíveis em sua presença, para não ter nada do que sirva de repreensão na presença dele. E agora que vai complicar mais um pouco. E em seu amor nos predestinou. Já ouviram a doutrina da predestinação? Já? Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então, antes da fundação do mundo, Ele olha para mim, não tem nada criado ainda, Ele já me escolhe, Ele me elege, e aí diz aqui que no seu amor Ele me predestinou para ser adotado como filho, adotado como filho, por intermédio de Cristo. Olha que interessante, deixa eu ler o resto do texto. Segundo a benevolência da sua vontade. Vai ter Bíblia que vai dizer beneplácito. Beneplácito, benevolência da sua vontade, é a mesma coisa. Mas o que isso quer dizer? Que ele tem uma vontade. Esse beneplácito é assim, é uma vontade que ele tem que dá alegria para ele. Beneplácito é o prazer que ele tem em cima da vontade dele. Então ele tem uma vontade, e esta vontade que ele tem lhe dá alegria. É o beneplácito, é a alegria que ele tem da sua própria vontade. Está percebendo aqui alguma coisa? Como, por exemplo, soberania total dele. O homem não tem nada a ver aqui. A soberania total da escolha é dele. É ele soberano em tudo. E a minha mente tem que abrir para alcançar isso, porque ele é soberano. No seu amor, ele nos predestinou. O que é predestinou? Predestinou significa que antes da fundação do mundo, antes de existir tudo, ele já escolheu você. E quando escolheu você, ele olhou para dentro e falou: eu vou escolher você, e eu vou te dar um destino prévio. Há um destino prévio para você. Então ele coloca no seu amor, ele me predestina, ele me dá um destino prévio. Qual é esse destino prévio? Fala, eu vou no futuro você virá, eu vou gerar você, pôr aqui para fora, fui gerado nele, escolhido nele, eleito nele, ele me põe para fora e me dá um predestino. O predestino ele já me avisou lá na eternidade, falou assim: você vai ser adotado como meu filho. Está entendendo? Então ele predestinou para ser adotado como filho. Por que adotado como filho? Porque filho legítimo, embora nós sabemos que é Cristo, que é o unigênito do Pai, existe um outro filho natural, que não se fala muito, que é Israel. Israel é o filho natural. Mas esse filho natural é Israel. Então nós somos adotados. Por que nós somos adotados? Porque não somos
esses filhos legítimos, naturais, que é Israel, ele não é adotado. Israel foi escolhido mesmo como filho. Nós não, nós somos adotados como filhos. Então Israel, aqui no caso, é o filho legítimo. Cristo, aí ele escolhe Israel, já como filho. O filho a quem escolhi, o filho a quem chamei, é Israel. Aí ele resolve. Lá, antes da fundação do mundo, ele já resolve, fala, vai chegar um dia que eu vou adotar você como filho, e já vou te dar um predestino. O teu destino prévio é ser meu filho adotivo. Eu vou adotar você. Como? Ele diz como? Por intermédio de Cristo. Não tem outra maneira, vai ter que ser por Cristo. Segundo a benevolência da sua vontade, ou seja, ele vai ter prazer, está dizendo, eu vou ter prazer, eu tenho vontade de no futuro chamá-lo de meu filho, e isso me dá prazer, é o que o texto está dizendo. Então, eu já vou predestiná-lo a ser meu filho ou minha filha no futuro, e isso vai me dar um grande prazer, porque já está dando, é vontade dele. Para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos outorgou gratuitamente no amado, ou seja, para que aconteça esse prazer, essa benevolência da sua vontade, para que isso aconteça, para que ele sinta esse prazer de te chamar de filho, ainda que adotado por Cristo, por causa de Cristo, para que isso tudo aconteça, é necessário que ocorra o verso 6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu, nos outorgou de graça, no amado, ou seja, em Cristo ele fez com que fosse possível que eu fosse chamado de filho, adotado como filho e você como filha. Então Cristo está sendo o canal do qual ele cumpre a vontade dele antes da fundação do mundo, muito antes de fazer Adão, antes de fazer a terra, antes de tudo, ele já te escolheu e já predestinou você. Amém? Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Então nele nós temos o que? A redenção, o resgate. E temos o perdão dos nossos pecados, porque o que me separa dele é pecado. O pecado me faz separação dele. Então Cristo vem, por isso que Cristo é o caminho, ele vem, me cobre com o seu sangue e resolve esse problema que eu não consigo. Nenhum ser humano consegue resolver esse problema, mas Cristo veio e resolveu. Então ele, pelo seu sangue, eu sou resgatado, sou redimido e perdoado. Então há um perdão. Toda dívida, todo pecado, ele é coberto pelo sangue. Segundo as riquezas da graça de Deus, aqui está falando do Pai, da graça de Deus, do Pai. Ou seja, ele não me cobrou nada para fazer isso. Você está percebendo que ele não cobra nada de nós aqui? Nada, é pura vontade soberana, poderosa, única dele. Ele escolheu, ele não pediu a minha opinião, não pediu a sua, eu só estou lendo o texto. Ele não nos pede opinião, ele decidiu que é assim. E é bom você acostumar com isso, de que ele não pediu sua opinião, porque vai chegar textos espinhosos, que vai dar alguns questionamentos, mas depois a palavra vai nos respondendo. Então, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, ou seja, ele me dá sabedoria e entendimento para compreender o que eu estou falando com você agora. Cristo também, em Cristo, por causa do seu sangue, do seu agir, ele me dá entendimento e sabedoria para compreender que eu fui eleito nele, escolhido nele antes da fundação do mundo, com um predestino marcado. Qual? Ser filho. Já foi marcado para você ser filho, ou filha dele. Agora o verso 9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade. Na antiga aliança, no Velho Testamento, você vai perceber que os profetas, quando queriam ouvir a voz do Altíssimo, eles iam orar. Eles subiam a monte, eles iam clamar, eles iam buscar, eles iam implorar a voz do Altíssimo para poder falar com eles. Por quê? Porque ele é um mistério. O nosso Criador, ele se mantinha no mistério. Um grande segredo, um mistério, que não revelava para ninguém. Os anjos, todos podiam chegar para ele e falar: pai, o que o senhor está fazendo? Ele só ia dizer assim: mistério. Não
Não tem como explicar nada. Mas, quando passou e chegou à plenitude dos tempos, diz aqui, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Quando que Ele revelou o mistério? Em Cristo. Quando Cristo vem, o mistério é revelado. Cristo é o mistério revelado. Então, Cristo vem e começa a revelar todos esses mistérios. Então, até que Cristo viesse, esse mistério da escolha, da eleição, de nos chamar, de predestinar, de eu saber, isso tudo era um grande mistério. Mas quando vem Cristo, Cristo revela, torna isso totalmente entendível. Ele vai revelar o mistério, que no caso, em Cristo. Que mistério? Da sua vontade. Que vontade? De me chamar, de me predestinar, de me chamar de filho. Adotado, mas filho. Todos os requisitos de filho, por causa do sangue de Cristo. E diz aqui, de acordo com o seu bom propósito. Ele não tem um propósito mau, o propósito dele sempre é bom. Seu bom propósito que Ele estabeleceu. De novo em quem? Em Cristo. Aí ele vai dizer no verso 10, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O texto está dizendo que tudo, desde a criação, desde antes da criação, na criação, no passado, no presente e no futuro, tudo, principado, potestade, os seres humanos, as pessoas, as criaturas, a criação, tudo está convergindo para um lugar só, tudo vai estar em Cristo. É o que o texto diz, vai fazer convergir, chegar no mesmo ponto, e esse ponto é Cristo. Tudo quanto existe, todos os elementos que estão tanto no céu quanto que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, aí ele vai trazer tudo para ele. Pode ninguém perceber isso, mas toda essa celeuma que o planeta está perdido. Você já sabe que ele, depender do homem, ele está enrolado, já se perdeu todo, por causa da maldade humana. Tudo que você imaginar, tudo isso está indo para um lugar só, vai estar aos pés de Cristo. Tudo está convergindo nele. Na hora que ele chegar com a escritura da terra e tomar posse, pisar aqui, lá no mundo espiritual já vai estar tudo nele, aqui tudo nele, ele vai ser o centro. Hoje ele já é, mas isso vai manifestar. Então tudo vem para ele, é o que o texto está dizendo. Mas no verso 11 ele diz assim, nele quem? Em Cristo. Fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, ou seja, com destino prévio, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Tem vontade minha aqui? Sua. Ele pediu nossa opinião para alguma coisa? Ele pediu opinião para anjo, para arcanjo, para alguém? Ele não pediu a sua opinião, nem a minha, nem de ninguém. A sua soberana vontade, ele decidiu, lá na eternidade, ele olhou para ele, te chamou, ele olhou para dentro dele, viu você, te escolheu, te elegeu, te predestinou e diz, você vai ser meu filho no futuro. Vai chegar um tempo, porque ele está falando na eternidade passada, do que vai acontecer na eternidade futura. Então ele está dizendo, você será meu filho, você será minha filha. Adotado, porque filho legítimo tem um outro povo aí que vai ser, que é o povo escolhido de Israel, mas vocês vão ser adotados, enxertados na videira verdadeira, vão ser enxertados na videira. E aí ele diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo. Ele tem alguma coisa que ele deixa de criar? Não, absolutamente tudo, ele cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Ele não faz nada sem propósito, tudo ele pensa, tudo ele elaborou, tudo é vontade soberana dele, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Qual é o objetivo? De que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança,
para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Ele está expondo uma parte de um plano dele, soberano dele, da onde ele está dizendo que nele, na medida que eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e eu criei nele, nesse momento você nasce de novo, nesse momento você é, selado, carimbado, você já é marcado, você é selado, como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito, ele é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus. Entenda bem isso. Eu não sou selado para a redenção da minha herança. Eu sou selado para a redenção, veja que a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade dele. Na verdade, eu sou selado porque o meu destino é ser dele. O meu destino é ser levado para ele. O meu destino é igual uma carta selada de ser levada para ele. Então, o meu destino, na realidade, é voltar para a minha origem. Ele é a minha origem, a tua origem, porque eu fui eleito, escolhido nele, antes da fundação do mundo, e olha, soberanamente ele escolheu você, para que você seja adotado como filho, como filha, para ele. E por intermédio de Cristo, porque ele já sabia que um dia viria pecado, ele já tem um plano perfeito. Tudo que vai acontecer no meio do caminho, ele já tem a resposta, ele já tem um plano para aquilo. O homem é pecado, sim, mas o cordeiro já estava pronto. Então tudo está pronto. Tudo estava pronto. Antes dele falar assim, haja luz, já vi uma cruz preparada, é tudo pronto. Para ele está tudo ok, está tudo pronto. Então quando ele me escolheu para ser filho dele, ele já tinha isso em mente. E ele está dizendo que o Espírito vem, ele é a garantia da nossa herança para a redenção. Redenção o que é? Pegar de volta. A propriedade de quem? Dele. Não é minha propriedade, é propriedade dele. Você é propriedade dele. Para a propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Ele vai ser glorificado, ele vai se alegrar tendo você de volta, de posse dele, porque é um plano, é todo um projeto, é todo um trabalhar dele. E de Cristo para cá, ele está trabalhando nisso. De Cristo para cá, ele trabalha nisso. Abre Gênesis 1, 26. Vai lá para Gênesis 1, 26. Você vai perceber que isso aqui já estava sendo trabalhado por ele. Gênesis 1, 26. Então veja, predestinação. Você foi predestinado a ser filho. Você foi predestinada a ser filha. Há um destino prévio. Você não escolheu. Hoje você é filho porque ele quis. É ele que quis. Quando é que isso aconteceu? Vamos chegar lá. Gênesis 1, 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem. Se eu tirar uma palavra antiga, né? Tirar um retrato teu. Eu tiro um retrato teu, né? Uma foto tua. E ponho ali, o que é esse retrato? É a tua imagem. É você? Não, mas é a tua imagem. Quando eu olhar, é a tua imagem. E ele está dizendo que ele vai formar o homem aqui. Ele diz assim, vamos criar o homem, formar o homem, segundo, diz o texto, segundo a nossa, façamos ser humano a nossa imagem. O que ele está dizendo? Quando olhar para o homem, vão nos ver. Eles são iguaizinhos a nós. Por exemplo, como todo mundo fica viajando, né? Ai, como é que ele é? Como que ele é? É só olhar para o teu irmão, só você olhar para mim e olhar para você. Porque você é a imagem dele. A menos que ele errou na Bíblia aqui. Eu duvido disso. Eu duvido redondamente. Eu não creio. Eu creio no que ele diz. Façamos o ser humano a nossa imagem. Então, quando eu vejo um ser humano, eu estou vendo ele. Por isso, Cristo diz assim para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque nós somos, todo ser humano já é a imagem do Pai. A imagem é feita segundo a sua imagem. E ele diz aqui, de acordo com a nossa semelhança. Aí vai falar, dominem sobre os peixes do mar. E você sabe toda essa história para dominar sobre toda a criação. E vai dominando. Agora uma pergunta. Olha que interessante. A ideia primeira é, os céus são dele. A terra ele dá para o homem, para o ser humano, através de Adão. E aí no verso 28,
vai nos revelar como que é para fazer isso, porque Adão era onipresente? Pode responder tranquilamente que não. Não, ele não é onipresente. Adão é Adão, ele não é onipresente. E como que Adão vai dominar a terra, se ele não é onipresente? Aí o verso 28 nos explica. Deus abençoou, ou seja, os liberou, e lhes ordenou: sede férteis. A palavra sede férteis é o mesmo que falar frutificai. Sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar. E ali você vai vendo que é toda aquela criação que é para dominar sobre tudo. Então entenda bem. Eu creio que isso aqui vai te ajudar a entender algo que talvez você não entendeu até hoje. Deus abençoou e lhes ordenou: sede férteis, ou seja, frutificai. Quando é que uma laranjeira... Vocês já viram um pé de laranja? Já foram na roça? Quem aqui faz diferente? Quem nunca viu um pé de laranja com laranja? Quem nunca viu? Acho que todo mundo já viu. Todo mundo já viu? Você nunca viu, Thalita, um pé de laranja com laranja no pé? Limão. Que fruta que você já viu no pé? Banana. Todo mundo aqui já viu a bananeira com banana no pé? Todo mundo? Quando é que a bananeira frutifica? Então isso aqui é bom para vocês, vai ajudar bastante. Quando é que o morango frutifica? Quando ele tem quê? Ele está falando aqui, e abençoou e lhes ordenou: sede férteis, ou seja, frutificai e multiplicai-vos. Frutificar não é dar fruta. Frutificar, a laranjeira, ou a banana, ou o morango, enfim. Vou pegar um abacateiro. Um abacate vai frutificar. Quando é que o abacateiro frutifica? É quando dá fruto? Não. Quando nasce um outro pé de abacate. O frutificar é gerar mais um segundo a sua espécie. Frutificar não é dar fruto. Frutificar é gerar mais um segundo a sua espécie. Ele está falando para ele: você vai ser fértil, ou seja, você vai gerar outro igual a você. E aí ele diz assim, e multiplicai-vos. Ele está falando para Adão, tem que multiplicar a terra de homens iguais a você, outros iguaizinhos a você. Frutificar é fazer outro igual a ele. Não é o dar fruto, é ter outro. O morango, quando frutifica, não é quando dá morango, é quando ele dá o morango, e aí você deixa a semente ali, você não come ele, né? Você deixa a semente, ela brota e nasce outro pé de morango. Esse outro pé de morango frutificou. Entenderam isso? Vocês nunca ouviram isso, né? Vocês pensaram que frutificar é dar fruta. Não. O frutificar é nascer um outro pé daquela fruta da mesma espécie. Por isso que está falando para Adão: você precisa multiplicar segundo a sua espécie. Você tem que fazer, porque eles vão ter que dominar a terra. E Adão não é onipresente. Falou: então você vai ter que fazer mais um, fazer mais um, fazer mais um, tudo igualzinho você. Vai pensar igual, vai ter minha imagem e semelhança, vai ter suas características um pouco diferentes, mas a ideia principal é a mesma. Frutificar é fazer outro segundo a mesma espécie. Se um pé de limão é sozinho, fica a vida inteira sozinho, só dando limão, ele não está frutificando. Ele frutifica quando esse pé de limão deu outro limão, ele está frutificando. Frutificar é quando gera outro da mesma espécie. Isso é frutificar. Por isso que quando é que eu frutifico? Quando eu ganho alguém para Cristo. Esse alguém que eu ganhei para Cristo, ele é alguém que foi frutificado. Entende? O frutificar é outro da mesma espécie. Não é a frutinha que você vai comer. Não. Vocês entenderam isso aí? Porque isso é importante. Confunde um pouquinho, mas é importante. O frutificar é quando nasce outro da mesma espécie. Então ele está falando isso para Adão. Falou: Adão, é o seguinte, você vai frutificar, porque você não é onipresente, né, Adão? Então você vai fazer outro, vai gerando outro segundo a tua espécie. Gera outro, e olha, faz outro igualzinho a você, mas não é só um, é muitos, multiplica. Possa fazer muitos iguaizinhos a você. O frutificar é que tem que ser igual a ele.
Então, frutificar, igual ele, muitos, quantidade. Um fala da espécie, outro fala da quantidade. Então, quando ele diz para frutificar é igual você e multiplicar. É muitos, iguaizinhos. Entenderam isso? Então, sede férteis, ou seja, multiplica mais um, igualzinho você, mas não é só um. Faça muitos iguais a você. Você vai multiplicar iguais a você. Por quê? Porque vai ter que dominar a terra. Hoje o diálogo tem que diminuir as pessoas, tem que diminuir 80% da população do mundo, é muita gente. Você acha que ele não pensou nisso quando ele criou a terra? Você acha que não cabe todo mundo? Tem terra sobrando para muita gente, isso aí é balela dos egoístas, né? Um plano satânico, mas ele mandou encher, tem que multiplicar, segundo a mesma espécie. Então é um plano que ele já tinha. Mas Adão peca e ele cai. Quando ele peca e cai, ele vai começar a frutificar segundo a sua espécie, outro pecador. E muitos, porque daí chegou até nós, bilhões, tudo igual, tudo pecador. Mas ele tinha um propósito, Cristo. Falou, vai chegar Cristo e Cristo vai fazer a mesma coisa. O plano, quando você percebe que o propósito, o plano é o mesmo? Aí vem Cristo, em Cristo eu nasço de novo, segundo agora a mesma espécie, ele me frutifica. Então eu sou um Cristo, por isso que eu sou cristão. Por isso que eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Mais do que isso, ser cristão é ser igual a Cristo. Então eu sou da mesma espécie. E aí eu vou gerando o outro da mesma espécie, tudo da mesma espécie, para que no milênio, quando chegar, vai estar cheio de Cristos reinando sobre a terra, tudo com a mesma linha de pensamento, a mesma obediência, a mesma conduta, porque é tudo igual a Cristo. Então, o que Adão não conseguiu, Cristo consegue. Ele ganhou a mim, ele frutificou minha vida. Então, eu só está me aperfeiçoando para ficar igual a ele. Demora um pouquinho, mas ele vai trabalhando na nossa alma, regenerando. Mas quando você nasce de novo e o Espírito vem, pronto, já frutificou. Cristo já frutificou. Ou seja, ele já gerou um agora no Espírito. Agora só falta eu aprender a andar, né? No Espírito. Mas já foi frutificado. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Então ele já frutificou. Cristo frutificou. Então frutificar é ter uma outra árvore da mesma espécie. Não confunda isso com comer aquelas frutinhas que ela dá. Romanos 8. Vamos ler no 26. Romanos 8, vamos ler do 26, tá bom. Romanos 8, 26. 26 em diante a gente vai lendo. Romanos 8, 26. Então você está guardando isso? Ele te predestinou a ser filho ou ser filha. Antes do mundo existir, você já foi escolhido para isso. E ele não pediu tua opinião. Então em algum momento você iria conhecer Cristo. Não tem como evitar. Em algum momento ele iria se manifestar a você. Romanos 8, 26 fala assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações. O que é sonda? Examina. O Espírito Santo, ele não opera em você e em mim segundo o que você fala, porque ele sonda o nosso coração. Ele não liga para as suas palavras, ele quer saber como que está lá dentro. Quer saber? Não, ele já sabe. Então ele sonda o coração. Eu posso falar o que quiser aqui, posso jogar confete, posso falar coisa boa, ele sonda lá dentro. Então ele vai direto na fonte. O Espírito Santo examina os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, indiferente das palavras que digo, mas ele sonda. E diz assim: porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com quem de novo? A vontade de Deus, verso 27. Então o Espírito, ele suplica pelos santos. Que santos? Ele me escolheu nele,
para eu ser santo. Então o Espírito vem, porque eu sou fraco, sou fraco, está lá em cima, eu sou fraco. Então o Espírito vem e intercede por mim, pelos santos, conforme, com a forma, da mesma maneira, com a forma, em conformidade, com a vontade de Deus. Qual vontade? Aquela que é soberana, que ele não pediu opinião de ninguém. Ele não pediu nenhuma opinião de ninguém, então ele tem uma vontade soberana, e o Espírito agora vai interceder para ser conforme essa vontade, não a minha, a dele. É a dele que vai ser cumprida, então o Espírito trabalha. Estamos certos, verso 28, de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Espera lá. Lá ele me escolheu, lá ele me elegeu, lá ele já fez o projeto e já falou, para a vontade dele, prazer dele, ele será meu filho, será minha filha, ele já tem um plano lá. Então lá ele me escolheu, mas agora está dizendo que me chamou. Então primeiro ele te escolheu, aí depois ele te chama, porque o texto diz, dos que foram chamados conforme o seu plano. Até o chamado é em conformidade com a vontade dele, o plano dele. Então ele não pede opinião para mim, vou usar a minha pessoa. Então ele não pediu opinião para mim, ele me chamou segundo o plano que ele tinha antes da fundação do mundo. Então lá ele me escolheu. Aí num tempo da minha vida, não importa que vida que eu levei, em algum momento ele veio e me chamou. Verso 29, porquanto aqueles que antecipadamente, ou seja, antes, conheceu, porque me conheceu lá antes da fundação do mundo, também os predestinou. Então ele me conheceu antes da fundação do mundo, já me deu um destino lá, e também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho. Então qual é o destino? Ser a imagem do filho, ou seja, você é um filho adotado em Cristo. Então ele fez isso, estou fazendo para mim, mas é para você também, para você. Então ele fez isso comigo, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então Cristo vem, abre o caminho, por Cristo, por causa de Cristo, hoje eu posso ser chamado de filho. Por quê? Porque o texto está dizendo que eu fui chamado. Quando você foi, quer ver, vamos fazer aquela didática, para ajudar a focar bem. Quando é que ele te escolheu? Antes da fundação do mundo. Lá você foi escolhido. Quando é que ele te chamou? Quando ele se revelou a você. Quando Cristo, o Evangelho, foi apresentado a você, e você falou, sim, eu entrego a minha vida a Ele, e eu entendi, e eu nasci de novo, neste momento eu estou sendo chamado. Quando é que eu sou chamado? Quando que eu sou escolhido? Antes da fundação do mundo. Quando eu sou chamado? Quando Cristo se revela a mim e eu me dou a Ele. Sou chamado pelo próprio Cristo. Aí ele fala no verso 30, e aos que predestinou, aquele que ele deu um destino prévio, a esses também chamou. Então ele deu um predestino lá, num dado momento da tua história, ele te chamou como? Em Cristo, te apresentou o Evangelho, te chamou em Cristo, e aos que chamou, a esses também justificou, porque não adianta me chamar. Quem pode me chamar, conheci a Cristo, eu não quero Cristo. Não, mas ele me chamou e eu disse sim, aí ele então vai me justificar. Porque senão eu vou ser fulminado. Lembra que eu sou pecador? Então, lá, ele me deu um destino de ser filho. Cristo vem, se revela a mim. Eu falo, amém, eu quero. Aí ele me justifica, o sangue dele vem sobre mim. E ele me justifica, ou seja, não há nenhuma condenação mais. Todo o pecado que eu cometi, que eu cometo ou cometerei, já estão em Cristo. Então ele me justifica junto ao Pai. Eu o confesso diante dos homens, ele me confessa diante do Pai. Fala, Pai, esse aqui já foi comprado, esse aqui já me aceitou, esse aqui já recebeu sangue sobre ele, este aqui eu já paguei a conta. E o Pai olha no seu planejamento, antes da fundação do mundo, fala, pois é, ele já estava na lista, ele já tinha sido escolhido, foi chamado, agora justificado. E aos que justificou, a este também glorificou. Você está percebendo nesse verso 30, alguma coisa interessante no verbo? Aos que predestinou,
também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, também glorificou. Para ele, já está tudo pronto. Ele já fez isso, já fez no passado. Já está tudo ok. Nele eu já fui escolhido, nele eu já fui chamado, nele eu já fui justificado e nele eu já fui glorificado. Então, no tempo da eternidade, tudo isso já aconteceu. Quando é que vai ser glorificado? Quando tiver o corpo igual do Filho, igual de Cristo, um corpo em glória. O que é ter um corpo glorificado? É ter a essência divina em mim, no meu próprio corpo, onde não há mais corrosão, não há mais morte, a morte não impera, é um corpo glorificado igual ao dele. Só que aqui, para ele, isso já está pronto, já está feito, não fará, já fez. Até aqui vocês estão compreendendo? Está dando para acompanhar? Então esse negócio de predestinação, ele me predestinou a ser filho. Num dado momento da minha história, ele deixa o barco correr, dá corda, vai lá, vai ser o que você quiser, vai indo. Algum momento, no momento certo, na plenitude da minha vida, no momento certo, Cristo vem e se revela, porque é um plano. Aí o meu coração já está molinho, porque eu já fui, ele me deixou ser bem arrebentado. Aí quando chegou na hora certa, aí eu quis, aí ele me justificou. Agora só falta ser glorificado, porque quando eu dei a minha vida a Cristo, o meu espírito nasceu de novo. A minha alma está sendo trabalhada. Desde que eu dei a vida a Cristo, há 30 anos, já está sendo trabalhada. Cada dia eu sou melhor um pouquinho. É uma luta, mas cada dia eu vou sendo um melhor um pouquinho. Melhorando um pouquinho, abrindo mão de mim, parecendo mais com Ele. Aos pouquinhos vai indo. Vai chegar uma hora que esse corpo físico vai ser transformado. Vai chegar uma hora que este corpo físico, ele vai ser glorificado. Então esse dia vai chegar, esse momento vai acontecer. Então isso vai ocorrer de alguma maneira, de alguma forma. Eu vou ler alguns textos aqui, eu não sei se vai dar tempo, acho que dá, não dá, acho que dá. Vamos ver. 1 Coríntios 15, vai um pouco à frente, 1 Coríntios 15. E você vai ver isso acontecendo. Para nós vai acontecer, mas para ele já aconteceu. Antes de eu nascer, antes dele fazer o universo, antes dele criar todas as coisas, ele já me escolheu, ele já me chamou, já me justificou e já me glorificou. Eu não estou sabendo, mas ele já sabe. E como ele não precisa da minha opinião, o barco vai correndo. Está tudo correndo. 15:51. Eis que vos declaro um mistério. 1 Coríntios 15, 5:1. Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade, no momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Então esse dia vai chegar, da glorificação do corpo, onde a morte não tem mais acesso, porque daí ele vai eliminar tudo que é relativo a pecado. Meu corpo não é mais perecível, mais nada mais afeta, nem vírus, nem bactéria, nem espada, nem bala de canhão, mais nada vai poder fazer com o teu corpo, é imortal. É um corpo que agora está glorificado, e ele diz que vai chegar. Agora, para que ele vai fazer isso? Olha o verso 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino, e nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, para poder reinar com Cristo, é preciso ter um corpo glorificado. E para ele, isso já aconteceu, nós já fomos glorificados. Então, ele já glorificou, ele já escolheu, ele já chamou, já justificou e já glorificou. Para ele isso já está consumado. O que eu preciso? Crer nisso. Porque se eu já dei minha vida a Cristo, se eu já fui justificado, só falta ser glorificado. Já está no caminho, porque nesse meio de processo, a minha alma vai sendo
ministrada. Cada dia eu vou melhorando um pouco, vou aprendendo a perdoar, vou aprendendo a ser mais manso, a não sofrer por causa dos outros. Eu não sofrer no sentido de que eu não tenho que sofrer por ninguém. Eu preciso viver a minha vida em Cristo. E entender que o plano dele é soberano. Ele não pede a minha opinião. Ele só me colocou no livro da vida lá. Ele já sabe todo mundo que vai ser salvo. Ele já sabe todos. Lá ele já escolheu nele. Não sei se eu complico já. Deixa eu ver aqui. Vou ver um texto aqui. Atos 18, 10. Só anota aí. Eu já leio aqui. Atos 18, 10. Diz assim, ó. Eu vou explicar, vou ler o texto e vou te explicar. Ou vou te explicar, depois eu leio o texto. O apóstolo Paulo, ele estava em uma cidade. E estava um pouco difícil. Não estava ganhando alma, estava meio esquisito lá. E ele quer ir embora. E ele quer ir embora. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é chave. Ele quer ir embora. É igual nós aqui, ó. Cadê o povo? Cadê o povo? Pastora, vamos embora para outra cidade? Vamos embora. Nós já pensamos isso, no passado. Vamos embora. Acho que está errado. Vamos embora. Paulo está assim. Eu vou pregar em outro lugar. Eu vou ensinar em outro lugar. O Espírito Santo vem e vai dar essa palavra aqui para Paulo. No capítulo 18, verso 10. Diz assim para ele. Vou ver o 9. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo. Ele estava sendo perseguido, não ganha alma direita, está sendo perseguido. Falou: não tenha medo, continua pregando e não cales. Aí o 10 ele fala assim, aqui que está a chave, ó. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te. Por quê? O texto diz: porquanto eu tenho muita gente nessa cidade. Como que ele sabe que tem muita gente na cidade? Se Paulo está pregando, ninguém quer saber de Cristo, Paulo já está querendo ir embora. Por que ele sabe que tem? Porque ele já escolheu lá. Ele já separou, ele já elegeu antes da fundação do mundo. E Paulo está numa cidade, ele sabe. Paulo não sabe, a pessoa também não sabe. Mas ele sabe, porque ele já escolheu. Ele fala: Paulo, não vai não, tem gente aqui nessa cidade que já é minha. Ele diz nesse termo, porquanto tenho muita gente que não deu a vida a Cristo, mas ele fala: já são meus. Por quê? Porque para ele já foi escolhido, já foi chamado, justificado e já foi glorificado. Só falta ouvir o Evangelho. Ou seja, só falta apresentar a Cristo para que ele agora diga assim ao chamado, seja justificado e o processo continua. Então por isso que Paulo diz: prega em tempo e fora de tempo, porque eu não sei quem que ele tem na cidade, então eu preciso ir falando. Eu vou falando, porque na hora que eu falo o Evangelho, aquele que está no chamado antes da fundação do mundo, vai dizer sim, ele vai ser impactado com um mistério, que antes era oculto, mas agora revelado a você. Foi desse jeito que você deu tua vida a Cristo, foi assim, foi revelado para você. Em algum momento, alguma pessoa, algum Paulo da vida, alguém anunciou para você o Evangelho, te foi revelado, e nesta hora você é justificado e você nasce de novo. Você não sabia, a pessoa que pregou não sabia, mas ele já sabia, porque ele já te predestinou a ser adotado como filho e filha. Está acompanhando até aqui? Eu não compliquei ainda, só estou te explicando, e nem sei se eu vou complicar por causa do tempo. Então Paulo está passando por isso, porque como ele é o pai dos espíritos, o espírito, tudo ele gera nele, todos os espíritos são gerados nele, todos. Então, quando vai gerar, ele já escolhe. Abra sua Bíblia, por exemplo, aqui, em 1 João, capítulo 3, lá no fim da Bíblia. Você vai para Apocalipse, aí você volta. É um mini estudo, mas é para afirmar que você foi chamado e não tem para onde você correr, porque para ele você já foi até glorificado. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2. Amados, 3, 2 de 1 João. Amados,
agora somos filhos de Deus. Olha o detalhe, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O que ele está falando? O corpo glorificado. Todavia sabemos, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então ele está dizendo, vai chegar esse dia, esse momento do teu corpo ser glorificado. Para nós ainda não, mas para ele já está pronto. Já está tudo ok. Já está tudo certo. Aí eu vou terminar no outro texto. Vai para Romanos de novo. Vai para Romanos capítulo 9. Romanos 9. E é aqui que complica, mas eu não estou querendo complicar. Eu vou uns 10 minutos aqui, depois eu continuo. Amanhã, depois eu continuo. Diz aqui o texto no capítulo 9 de Romanos, no verso 6. Então ele me escolheu lá, e se ele me escolheu lá, algum dia eu iria conhecer Cristo e ia dar minha vida a ele, porque ele já me escolheu lá, ele já sabia disso, eu já fui escolhido lá. Tem pessoas que ele não escolheu? Tem. Tem pessoas que ele não fez essa escolha? Tem. E que vai ouvir o evangelho e não vai acontecer nada? Tem. É aí que está a questão. Capítulo 9, verso 6. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. E nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Ou seja, nem todo judeu é judeu fiel de fato. E nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados como descendentes de Abraão. Você sabe que Abraão teve 2 filhos. Ele teve Ismael e ele teve Isaque. Ele não chama Ismael de filho. Ele não escolheu Ismael. Ismael não é filho, não é conhecido. Embora saia da mesma semente de Abraão, mas não é filho de Abraão, é de Abraão, mas ele não escolheu Ismael. Ele escolheu Isaque. A descendência de Isaque, sim, essa é escolhida. É filho. A de Ismael não, é o que ele está dizendo. Mas ele vai fazer isso por quê? Porque ele pode. Ele é quem ele é. Em outras palavras, verso 8, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como os descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor. Nosso pai Isaque. Rebeca ficou grávida de Isaque com gêmeos também. Agora presta atenção no verso 11. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano, o plano de Deus segundo a eleição. Ele escolheu lá. Antes da fundação do mundo, ele elegeu lá, ele já escolheu lá. Então ele fez isso. Não importa que esses gêmeos os gêmeos estão na barriga, não fez obra má nem ruim, mas um ele rejeita, o outro ele ama. Um ele ama, o outro ele rejeita. Um ele escolhe, o outro não. Mas se vai morrer, vai ser perdido? Vai. Tem que perguntar para ele. E eu tenho que entender isso. Eu preciso entender que Deus na história é Ele. Que o soberano é Ele decide quem Ele quer. Eu preciso entender isso. Se eu entender isso, eu vou ver como que eu sou privilegiado de poder estar aqui. Porque significa que Ele me escolheu então para ser filho. E Ele diz aqui, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras. Então não é pelo que faço, é pelo que Cristo fez.
mas sim por aquele que chama. Ó, elegeu e chamou. Então ele elegeu e chamou, não Ismael, elegeu e chamou Isaque. Não Esaú, elegeu e chamou Jacó. Está entendendo isso? Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito aqui, ó. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Mas como que pode? Ele amou. Não, ele rejeitou. Uma outra versão vai dizer que ele odiou Esaú. Mas ele não é amor, pois é, mas ele não pede a nossa opinião, é isso que eu preciso entender. A nosso calibre mental tem que compreender que a eleição dele é soberana, ele determinou, dentro dele, quem é filho e quem não é filho de adoção. Se você deu tua vida a Cristo, você é um privilegiado, porque você já é filho, então significa que você já foi eleito nele. Aí você fala com alguém, se alguém não quer nada, ele já teve um encontro com Cristo, apresentou Cristo para ele, e ele não quer, provavelmente ele já é um rejeitado, ele não foi escolhido desde lá, senão ele já teria esse encontro, já se abriria e se entregaria, porque eu preciso compreender, mas eu não sei disso, por isso que eu continuo pregando, por isso eu continuo falando, porque eu também não sei, Paulo não sabia. Ele ficou 1 ano e meio na cidade, ele ia embora, ele ficou 1 ano e meio pregando, até que o último daquela cidade cresce, porque era o escolhido, eram escolhidos. E eu não sei, você sabe quem é escolhido da sua casa? Eu não sei, então tem que pregar, vou pregando, vou falando. Vamos lá, que conclusão podemos tirar? Verso 14, acaso Deus não é justo? Porque a gente fica pensando, mas aí não é justo. E Paulo já sabia disso, então ele já está inspirado pelo Espírito dizendo, acaso ele não é justo? De modo algum. Agora olha aqui, ó, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quero, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano. Nada que eu venha fazer, nada que eu queira desejar, nada que eu queira questionar, ele não está nem um pouco interessado na minha opinião, é vontade dele, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia, pois diz a Escritura ao faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração a quem ele quer. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? São questionamentos. Todavia, quem és tu? Agora o Espírito Santo vai usar Paulo ele vai atingir Paulo, usando Paulo para atingir as pessoas ali, a nós também, aqui aos romanos. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar o seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Acaso alguém tem condição de falar para ele, por que o senhor escolheu A e não escolheu B? O senhor não devia ter feito isso. É o que ele está dizendo. Acaso, quem é você para dizer para ele o que ele pode ou não pode fazer? A soberania dele não pode ser tocada. Ai de quem tentar tocar na soberania dele. E ele diz assim, todavia quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode ficar interpelando o seu Criador, dizendo, por que me fizesse assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para usos menos honrosos? Mas o que tens a dizer, se Deus suportou com muita paciência, longanimidade, os vasos da ira, preparados para a destruição? Então ele escolheu alguns para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência. Te escolheu lá atrás, vasos de honra, ele já escolheu lá atrás, para manifestar a sua glória, com antecedência,
quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que foi declarado: vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E também Isaías proclama esta relação com relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença, rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Acho que por hoje está bom, para você já ir pensando nisso. Falei, e agora, hein? E agora? Agora eu tenho que pregar. Eu preciso anunciar o Evangelho, porque eu não sei quem são os vasos de honra e quem são os vasos da ira. Eu não sei quem ele chamou lá para ser seu filho e quem ele não quis chamar. Eu não sei lá quem ele escolheu, melhor dizendo, ele escolheu, chamou, justificou e já glorificou. Eu sei, e eu sei que você também, não apenas eu, mas você também, já está enquadrado na glorificação, porque você já foi escolhido, você já foi chamado e já foi justificado. Então só falta ser glorificado. Com esse pensamento, há uma linha teológica que diz assim: não precisa nem pregar, porque no fim vai ficar do jeito que ele quer mesmo. Então a predestinação vem e fala assim: então não precisa pregar, porque lá no final vai ficar do jeito que ele já determinou, é do jeito que ele quer. Mas e o reino, onde fica? Porque quando eu prego, eu anuncio o reino, porque eu não sei, mas eu estou obedecendo, ele me galardoa neste próprio reino do qual ele já separou, um caminho que ele já aplainou. Então a doutrina da predestinação, ela não está tão errada e nem tão certa, mas ela precisa ser trazida para um prumo. E é isso que eu vou fazer nesses dias, com muito esforço, porque é muito fácil de entender. Eu sei que você entendeu, mas para aceitar é difícil. Mas então ele gerou aquela pessoa para condenação? Sim, mas por quê? Tem que perguntar para ele, porque o soberano na história é ele. Uma certeza eu tenho: a graça de ser chamado filho. Essa certeza eu tenho, e por causa disso eu preciso urgentemente já glorificá-lo e exaltá-lo, porque eu poderia ter sido rejeitado. Presta atenção, quando Adão peca, toda a humanidade pecou. Então ele não está rejeitando, a ideia é, mas então ele está rejeitando alguns? Não, todos já foram rejeitados, ele está aceitando alguns. Ele já está toda a humanidade rejeitada, toda ela condenada à morte, toda ela fadada debaixo do pecado, colocada debaixo do pecado para ser executada juízo contra toda a humanidade. Mas pelo seu desejo soberano, ele que traçou um projeto lá atrás, lá ele já me separou, lá atrás ele já me elegeu e elegeu você, que está lutando para entender aí. Você foi eleito, por isso você está aguentando ouvir até agora. Você foi eleito, foi eleita. E se foi eleito, no dia que apresentaram o Evangelho para você, você falou: nossa, agora eu estou entendendo, vou dar minha vida a Cristo. Pronto, você nasceu de novo. E foi justificado. Só falta ser glorificado. E até que isto ocorra, porque vai ocorrer, por causa do reino, eu vou fazendo o quê? Eu vou pregando o Evangelho para ver se eu consigo frutificar alguém segundo a mesma espécie. Qual? Alguém que é apaixonado por Cristo, alguém que quer parecer com Cristo, alguém que parece com Ele. Por conta desta palavra, por causa do que eu estou te falando, é que eu disse no culto passado que eu não vou perder tempo com pó. Eu preciso dar vazão e falar com quem realmente ele está sendo gerado da mesma espécie. Do mais, eu preciso sacudir o pó, senão eu perco tempo. Imagina se Paulo sai daquela cidade e vai para uma outra que na cabeça dele está ouvindo o Evangelho. O que ia acontecer? Paulo ia deixar essa cidade e ia para outra. Lá um monte de gente ia aceitar a Cristo, ia nascer de novo, e ele ia ficar tudo feliz a vida. E aqui tem um povo que precisa ouvir. Ou se Paulo começa
sai desse lugar, que aparentemente ninguém está ouvindo, e vai para um outro, e lá ninguém ouve mesmo. O que ele ia fazer? Dar pérola a porco, enquanto tem alguém aqui que ele já avisou lá, que vai dar a vida a ele. É o que ele falou para Paulo: eu tenho muita gente nessa cidade. Por isso que eu não fui embora com a pastora. Porque desde a época que a gente queria ir embora até hoje, veio muita gente que não viria se tivéssemos ido. Então tem muita gente para ouvir o evangelho ainda. Então eu preciso apresentar a verdade da palavra, porque se a pessoa recebe essa verdade, é revelado o mistério para ela, da verdade, o mistério é Cristo. É revelado. E esta pessoa foi chamada, pronto, essa é a hora, é o start, pronto, agora vai ser justificada. O próximo passo é ser glorificada. Então eu preciso pregar o evangelho nesse sentido, porque eu não sei quem ele escolheu, eu sei que eu fui escolhido. Eu sei que você foi escolhido pelo fato de você ter dado a vida a Cristo, ter sido justificado. Agora, quem não dá ouvido, você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro. Você podia ter falado só duas com quem era para ser. Então eu não perco tempo e isso não me gera peso. Aí eu vou entender por que Cristo não perdia tempo com as pessoas que não queriam. Ele só falava com quem queria. Ele atendia a moribunda ali que está sangrando há 12 anos, ele parava ali com o leproso, 10 leprosos, curou todo mundo, mas só um que volta. É só esse que é o chamado de fato. Esse aqui entendeu. Entende? Então eu preciso ter a minha mente aberta e o meu coração para poder compreender que na sua presciência, na sua onipotência, onipresença, na sua escolha, ele escolheu quem ele quis. Ele quis. Onde? Lá, antes da fundação do mundo. E você só está aqui por isso, porque você foi escolhido lá. No meio desse caminho vai surgir uma outra história, uma outra questão, que é aqui que no caso as pessoas que ministram sobre a predestinação não entendem, porque aqui no meio do caminho, eu mesmo sabendo disso, aqui no meio do caminho tem um reino. Para que eu reine, eu preciso obedecer agora. Todos os que ele escolheu, todos os que ele chamou e deram a vida e foi justificado, um dia vão ter o corpo glorificado, um dia terão, lá no fim do milênio vão ter. Aliás, eles vão ter um corpo imortalizado no começo do milênio e um corpo glorificado no final do milênio. Mas e os vencedores? Esses terão um corpo glorificado assim, logo no início do milênio, para reinar com ele. Quem? Aqueles que entendem que quem manda é ele. Aqueles que não são, igual ele disse aqui, quem é tu, você homem, para ficar questionando o seu Criador? Acaso a criatura vai questionar o Criador? Então nós temos que questionar menos o Espírito Santo e começar a obedecer mais e dar mais ouvido às doutrinas bíblicas e não querer ser mais Deus do que ele. Esse é um grande pecado que a igreja comete, querer ser mais do que ele. Eu quero ajudar mais do que ele ajuda, eu quero fazer mais milagre do que ele fez, eu quero ser mais bom do que ele é. Então isso é um perigo. Por que é um perigo? Porque se houve uma fala dessa minha, vai dizer assim: mas então não faz mais nada, abandona todo mundo. Nunca disse isso. Eu preciso dar ouvido a ele para começar a obedecer ele à risca. Por isso que eu sou selado com um que vai falar ao meu espírito. Ele vai falar comigo. E eu vou sentir paz quando ele falar assim, igual ele já falou muitas vezes. Eu já contei isso aqui muitas vezes, vou contar mais uma. Na pandemia do H1N1, eu fui no hospital orar por uma pessoa. Orei por uma pessoa. A enfermeira falou para mim: naquele quarto tem um isolamento e tem 5 enfermos lá de H1N1, só que a nossa máscara acabou. Ele falou para mim assim, pode ir. Eu fui, até hoje eu não sei o que é H1N1. Por quê? Porque é ele que vai testificar no meu espírito. Então eu vou andar no espírito. Agora, e se eu vou só para aparecer? Não, eu vou lá, vou desafiar. Lá estava vivo. Então eu preciso ter um discernimento para entender o que o Espírito está falando para a igreja. Não o que o homem fala. O que eu li aqui, tudo que eu li aqui, não é eu que estou falando, é ele. É ele próprio que está dizendo, é ele que escolheu lá, é ele que te chamou quando você conheceu a Cristo.
É Ele que te justificou quando você disse sim ao chamado. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque nem todos que são chamados dão a vida a Cristo. Nem todos. Ele chama todos, mas nem todos querem. Nem todos querem. Então, quando eu vejo que alguém dá a vida a Cristo, e ele começa uma vida, ainda que difícil, pode ter certeza, o Espírito Santo vai trabalhar na alma dele, vai lidar com ele, porque ele já foi chamado, ele já foi escolhido, já foi chamado, justificado. Só falta ser glorificado. O detalhe é, eu vou ser glorificado antes, ou eu vou ser glorificado depois? Se eu quero ser glorificado antes, eu preciso ser vencedor. Para ser vencedor, eu tenho que obedecer o Espírito agora, desde já. Bem-aventurados aqueles que ouvem a voz do Senhor. Bem-aventurados aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? É bem-aventurado? Porque é glorificado antes. Então é sobre esse assunto que ele está nos trazendo nesses dias, para eu entender que eu já fui escolhido lá. Você só está aqui olhando para mim, prestando atenção nessa palavra, ainda que é difícil de digerir, mas você já entendeu, ela só é difícil para aceitar, porque na hora você já pensa, e aquele ente querido, e aquela família minha, e aquele outro, mas e a promessa da família, mas e não sei o quê, e você fica pensando, não, você não pensa em mais nada, só pensa assim, o soberano é ele e ele me chamou, ponto, deixa o resto pelo Espírito. A única coisa que eu sei é que ele me escolheu nele antes da criação do mundo, me chamou, me justificou, e na mente dele, na presciência dele, eu já estou até glorificado. É só isso que eu tenho que preocupar. E o resto eu vou pregando. Eu vou pregando, vou anunciando. Porque embora está escrito que é eu e minha casa, e aí eu tenho que ter maturidade para ouvir isso, você tem que ter maturidade para ouvir isso, embora ele diz assim, é tu e tua casa, é uma promessa que pode vir a ser cumprida, lá no fim ele vai enxugar toda a lágrima. Por que você vai estar chorando lá? Porque muitos ficaram. Muitos não quiseram. Muitos ou não eram escolhidos, não foram separados, ou não quiseram. Ele simplesmente não quis. Teve um encontro, era a chance dele, porque o livre-arbítrio continua. Eu poderia, naquele 9 de outubro de 1991, estar em um outro lugar. Eu poderia, era decisão minha. Eu poderia ter ido, ele ia respeitar. E aí eu não seria justificado, embora escolhido e chamado, mas eu ia dizer não. Bom, problema teu. Entendeu? Então eu tenho esse poderio para escolher. Agora, por que não é tudo revelado? Então, quem vai? Porque eu tenho que pregar o Evangelho. Eu preciso pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Aonde você perceber boa terra, lança adubo, lança semente, vai falando, vai orando, jejua por aquela pessoa, ora por ela, vai porque ela vai frutificar. Não quer saber de nada, falou uma, não quer saber de nada, falou duas, só ora. Ora e entrega para ele, porque ele sabe. Se tu chamaste, então completa a obra. O que eu pude fazer, eu estou fazendo. Eu estou revelando Cristo, ela não quer. Me maltratou, mas tu conheces, tu sabes. O Senhor é que endurece e amolece o coração, então fica na tua mão. Eu só sei de uma coisa. Eu fui chamado. Eu fui escolhido, fui chamado, fui justificado e glorificado. É só isso que eu tenho que descansar. E do mais é por conta dele. Não mexa na soberania dele. Amém? Não toque na soberania dele. Ele decide quem ele quer e quem ele não quer. Ele decidiu por você. Então eu te aconselho, faça jus a essa magnífica escolha, porque ele poderia ter me deixado queimar com o resto da humanidade, mas ele preferiu me escolher. Ele te escolheu. Em meio a todo mundo perdido, ele me escolheu e me revelou Cristo para eu me esconder debaixo do sangue e estar aqui hoje falando de Cristo para você. Amém? Tá bom por hoje, porque é muita carga, né? É difícil. A predestinação é um assunto espinhoso, porque ele tem que ser entendido. Se você não entender, você leva para um lado do qual eu não preciso pregar, não preciso fazer nada, quem vai, quem não vai, não vai. Então é perigoso, não pode ir por esse lado. E também eu não posso ir para um lado de que isso não é verdade, porque é verdade, ele predestina. A palavra está cheia desse texto. Ele predestina, ele dá um destino prévio. O fato dele dar um destino prévio não quer dizer que vai cumprir. Vai depender de eu, no meio do caminho, dizer sim.
a esse chamado. Porque chamar, ele vai chamar todos que ele deu um destino prévio, ele vai chamar. Ninguém vai poder falar para ele assim, mas o senhor foi o que me escolheu lá. Pois é, mas eu me revelei a você, você que não quis. Eu não pude justificá-lo, então você vai ser condenado. Simples. Vocês conseguiram compreender isso até aqui? É muito complexo. Eu ministrei isso daqui para pessoas, um dia desses aí, eu ministrei isso daqui para gente, eu ministrei isso daqui para pessoas que não conhecem como você conhece. E estão recebendo. Então eu estou entendendo que ele está com pressa. Ele está com pressa. Porque você está conosco aqui, alguns aí há muitos anos, aí, mais de uma década aí, não sabia desse assunto. Eu falei para essas pessoas há pouco, já entenderam. Então já receberam. Então já está num caminho. Então faça o mesmo. Pregue em tempo e fora de tempo, porque eu não sei quem é que ele chamou lá. Eu só sei que eu fui chamado. Senão não estaria aqui. Você não estaria aqui se não fosse chamado e fosse justificado. Por que eu sou justificado e chamado? Porque eu fui escolhido. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, depois ele nos chamou, porque lá ele já me deu um predestino de ser chamado filho. Então você é filho, você é filha. Bem-aventurados sois vós, porque são chamados filhos. Ele diz lá no texto que somos bem-aventurados. Acontecerá no mesmo lugar em que lhe foi declarado: vós não sois meu povo. Aí serão chamados filhos do Deus vivo. Por mais que diga não é povo, não é povo mesmo. É mais do que isso, meus filhos. Porque eu já predestinei lá atrás que assim seriam meus filhos. Amém? Aí você vai digerindo isso aos pouquinhos. Vai ficando de pé. Levante-se. Vamos orar para que essa semente frutifique em nós. Hoje você já aprendeu que frutificar é gerar outro da mesma espécie. Não é o morango fruta, mas é o morango planta, o pé de morango. Isto é frutificar. Que sejam gerados outros da mesma espécie. Porque temos que encher a terra. Eu quero orar para que essa semente seja mantida. Pai, que a tua revelação, como tu mesmo disseste, elas seriam muito mais profundas. Tu disseste dias atrás que entraríamos num novo tempo. Um tempo de revelações profundas, um tempo de palavras confrontativas, num tempo diferente. Tu já disseste isso para nós todos. Então que nós sejamos capazes de digerir. Nos dê a capacidade de digerir todos os teus ensinos, todos os entendimentos, e que em momento algum venhamos a tocar na tua soberania. Que em momento algum sejamos ousados para tocar na tua soberania, no teu poder magnífico e soberano de escolha. Tu nos escolheste, tu nos chamaste, nos elegeste, tu nos predestinaste a ser chamados de filhos e filhas do Altíssimo, em Cristo. Tu nos glorificaste, nos justificaste e glorificaste. Isso já foi feito em ti. Então que isso se cumpra em nossa vida. E que todos que estão seguindo nesse ministério, Pai, eu clamo a Ti para que todos que estão seguindo tenham um coração aberto para compreender, entender, executar, obedecer o suficiente para que possamos ser todos glorificados logo no início, logo no começar do milênio. Que sejamos glorificados como os vencedores, aqueles que já entenderam, já se dobraram, já acataram e já compreenderam quem é que manda. Porque Tu és rei, e como um rei, Ele decreta, Ele não pede. Então que o Teu decreto em nosso favor seja mantido assim de pé, e a nossa alma subjugada, submissa ao Teu desejo, e a Tua vontade, benevolente vontade, a Tua vontade que é soberana, prazerosa para Ti, seja cumprida. Que a Tua vontade seja realizada, e que possamos ser levados como vencedores para um tempo que está vindo em breve, e que a nossa voz possa ser aberta e falada e proclamada, e muitos possam compreender, muitos possam entender a Tua soberania e se dobrar à revelação do mistério oculto, que é Cristo, e assim serem justificados, e assim, dando sim ao chamado, justificados, sejam também glorificados antes do milênio. Assim eu oro, assim eu descanso, e assim eu me mantenho firme, fazendo aquilo que Tu me chamaste antes da fundação do mundo para ser feito, que é ensinar a Tua palavra. Me dá graça,
me dá condição, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá do teu amor para que essa palavra possa ser esclarecida e esclarecedora no nosso espírito. Para quê? Para que unicamente a tua vontade seja satisfeita e tu tenhas prazer no nosso ministério, no nosso chamado. Tu tenhas prazer em cada vida desse lugar. Assim seja sobre os grandes e pequenos, os mais jovens e os mais velhos. Todos nós possamos ser como um corpo só que está sendo formado em Cristo, possamos reinar na terra e assim fazer a tua vontade, que já é o teu desejo antes de tudo. Assim seja, em nome de Cristo. Amém. Amém. Adão falhou em multiplicar para reinar e governar a terra. Cristo não falhou. Ele está multiplicando para um povo que vai reinar e governar a terra. Quem? Eu e você. Porque você foi escolhido, você foi chamado, justificado e glorificado. Ainda que você pisa no espinho, dói, fica tranquilo. Para Ele já está glorificado, você não tem mais nada. Amém? Que Deus abençoe você e amanhã a gente vê o que Ele quer falar. Louvado seja o Senhor. E não esqueça, quarta-feira temos uma linda ceia. Amém? Pode abraçar teu irmão e que a luz de Cristo brilhe no teu rosto e que essa palavra seja mantida como uma semente divina no teu coração. Amém.